pessoal? Olha só, vocês estão vendo ali os recadinhos importantes que a prof sempre tem, e o recado importante hoje, eu fico muito brava comigo mesmo, porque eu faço essas questões, eu imprimo, eu refaço elas, e ainda ficou coisa errada, tá? Essa questão aqui, quem quiser tirar um print da tela agora, ou tirar uma foto com o celular para depois conferir, eu preciso que vocês vão na tentativa de vocês lá no CIGA e verifiquem se essa questão, se essas três questões que eu vou mostrar aqui, elas estão corretas ou não, tá? Então, se elas estiverem incorretas, vocês me mandem para eu ir lá conferir e ajustar a nota de vocês manualmente, tá? Não dá para eu ficar abrindo um por um das cento e tanto que fizeram o questionário, tá? Para eu ver se pegou ou não a questão. Então, eu peço a gentileza de vocês para que vocês verifiquem. Então, essa daqui é a primeira, ó. Quem pegou essa questão e assinalou 2,5 segundos, está correto. Então, se lá na sua prova veio essa questão e ela está como incorreta, me mande, porque ela está correta se você assinalou 2,5, tá? Essa daqui, eu me lembro que na hora de eu corrigir, ela estava com erro. E eu corrigi ela e ela ainda ficou errada, enfim, tá? Então, quem assinalou o item B, no caso aqui está B, né? Às vezes na sua prova não é B. Mas quem assinalou 2,5 está correto, tá bom? Então, quem assinalou 2,5 manda para eu arrumar. A outra questão, as outras duas questões, na verdade, elas não tinham alternativa correta. Então, é diferente daquela ali. Aquela anterior ali, quem assinalou 2,5 estava correto, tá? E o CIGA corrigiu errado. Então, essas duas aqui não tinham alternativa correta, tá? Aqui, a imagem que vocês estão vendo já é a questão corrigida, tá? Eu corrigi aqui no 40 negativo, alguma coisa assim eu arrumei da questão. Ela já está aparecendo aqui para mim arrumada, mas para vocês ela não ficou arrumada, tá? Então, quem ganhou essa questão aqui do saldo bancário, ó, de 45 dias, me manda porque ela não tinha a alternativa correta, tá bom? E a outra que não tinha alternativa correta era essa daqui, ó, tá? Essa daqui, ó, era para ser essa questão. A função possui dois zeros distintos, sendo 0, 0 e 2 e 0. Aqui foi o erro de distração da prof, tá? Então, na verdade, essa daqui a gente ficou sem a alternativa correta. Então, o que eu peço para vocês? Quem pegou essa questão aqui que está aqui na tela de vocês, né? Então, quem pegou essa daqui ou quem pegou essa daqui, estava sem a alternativa correta. É claro que você pode ter acertado, né? Porque o CIGA tinha uma alternativa que estava certa, né? Então, se você acertou, se o CIGA corrigiu corretamente, peguei as três questões, mas o CIGA corrigiu corretamente as três, você não precisa me mandar, porque você ganhou elas já, né? Agora, quem ganhou qualquer uma dessas três como errada, me mande para que eu possa arrumar para vocês, tá? Então, voltando, essa primeira aqui, que assinalou 2,5, tá correto, tá? Que assinalou a alternativa 2,5 tá correto, então me mande para eu arrumar. Essa daqui não tinha alternativa correta, então quem ganhou ela como errada também me mande para eu dar esse ponto. E a última é essa daqui, ó, tá? Quem ganhou ela como errada também me mande para eu poder arrumar para você, tá bom? Então quem ganhou qualquer uma dessas três, me manda que a prof vai arrumar ali, tá certo? Enfim, quem perdeu esse início, daí volta lá para ver o iniciozinho do vídeo, para que a gente possa arrumar. Pessoal, me mandem pelo WhatsApp, por e-mail, como for mais fácil para você, tá? Porque às vezes é mais rápido no WhatsApp, né? Tira uma foto da tela do computador, manda para a prof, eu recebi essa questão. Ou só manda para mim, né? Prof, aqui é o fulano de tal, da turma tal, eu peguei as questões de função quadrática que estavam erradas. Pronto, aí eu já vou lá conferir o seu nome, tá bom? E eu respondo. Então, vamos lá. Pessoal, o tema da aula de hoje é função exponencial, tá? Mas eu trouxe aqui ainda lembranças da função afim e da função quadrática. Por que eu trouxe isso daqui, né? Porque quando a gente fala de função e a gente dá um nome para ela, é porque ela tem uma característica, né? Tudo, né? Que a gente dá nome por alguma característica que a gente tem. Então, a gente viu a função afim, que era esse tipo aqui, né? A x mais b. A gente viu a função quadrática,
que é ax quadrado mais bx mais c. E a gente vai ver hoje a função exponencial. Qual é a diferença aqui? Deixa eu puxar um pouquinho mais perto uma da outra aqui. O que a gente percebe que é de diferente de uma função para outra aqui, pessoal? Percebam que a função afim, ou a função do primeiro grau que é chamada, ela tem o x, que é o nosso domínio, elevado à primeira potência. Né? Então, se não tenho nenhum expoente no x, quer dizer que ele é 1. A quadrática, ou função do segundo grau, é aquela que o x, o maior expoente de x, é o 2, é o quadrado. Então, a gente tem o ax, o nosso domínio x elevado ao quadrado. O que seria uma função que a gente chama de função exponencial? É a função que está lá no expoente. Se vocês olharem aqui no quadradinho azul aqui embaixo, ó, o a está elevado na x. Isso significa o quê? Que o meu domínio está num expoente. Então, quando a gente chama a função de função exponencial, significa que o meu domínio x ele estará num expoente na minha expressão, certo? Por isso que ela se chama função exponencial. Por que a gente tem função quadrática ou função do segundo grau? Porque o x, o domínio da minha função, ela está elevada ao quadrado, tá? O que é uma função trigonométrica? Quem aprendeu senos e cossenos e tangentes ano passado, a função trigonométrica é aquela que o domínio x está num seno, num cosseno, numa tangente, tá? Então, o nome das nossas funções, eles têm a ver como o meu domínio se apresenta naquela expressão. Ok? Deixa eu voltar aqui, que eu estou apresentando só uma janela. Deixa a prof apresentar a tela toda agora. Pronto. E aí, deixa eu vir aqui. Vamos lá. Eu vou falar então de função exponencial para vocês hoje. O que é a função exponencial? É aquela função onde o meu domínio x está num expoente. Antes de a gente começar a falar de matemática, né, dessa função, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que ela é. Esse ano a gente ouviu a full sobre isso. Porque o vírus da Covid aumenta exponencialmente, né? A curva, o achatamento dessa curva. O que é essa curva desse vírus? É uma curva exponencial. É uma curva que tem a ver com a PG, com a nossa progressão geométrica que a gente viu, tá? Toda função exponencial gera a sua imagem, é uma sequência que é uma progressão geométrica. Olha só que bacana. Não são todas, mas tem a ver, tá? A gente vai ver, pincelar rapidinho com vocês. Então, vamos lá. O que é a função exponencial e onde é que a gente vê ela? A função exponencial ela é muito utilizada dentro do mercado financeiro, galera. Quando a gente fala de juros compostos. O que são os juros compostos? Os juros compostos são os juros que a gente vê em qualquer transação financeira de empréstimos, por exemplo. A gente não vai ver isso esse ano, tá? Mas é uma aplicação super bacana para a gente ver de função exponencial, que é quando a gente trabalha com juros, né? Então, se eu vou pegar um empréstimo, né? Ou se eu vou financiar qualquer coisa, né? Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu comprei uma geladeira, né? Eu comprei um fogão, enfim, eu comprei uma televisão e eu parcelei essa televisão, a forma que eu vou pagar sob forma de juros compostos. Mas o que são esses juros compostos, na verdade, né, prof? O que ele quer dizer? Os juros compostos é o que a gente chama de juros sobre juros. Ou seja, todo mês eu vou cobrando um juro sobre o juro que eu já cobrei no mês anterior. O que eu quero dizer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um trabalhador, tá vendo aqui o exemplo da prof aqui na tela, ó. Um trabalhador aplicou 10 mil reais em previdência num período de 12 meses. Então, ele tinha 10 mil reais, ele foi lá, aplicou num plano de previdência esses 10 mil reais. Muito bem. No período de 12 meses, qual será o montante ao final dos 12 meses, considerando a taxa média de juros de 1%? O que quer dizer isso? Eu vou mostrar esse exemplo para que vocês vejam o quanto, eu vou abrir um novo aqui, o quanto isso aqui, galera, ó,
tem a ver com função exponencial e tem a ver com a nossa vida também, né? Porque a gente está o tempo todo comprando coisa, aplicando coisa, parcelando coisa, né? Então, o que quer dizer esses juros ali? Então, se ele tinha 10 mil reais, então vou botar aqui mês zero, né? No mês zero, no mês inicial, ele aplicou 10 mil. Quanto que ele vai ter? No mês um, tá meio feio, mas dá para entender. No mês um, ele vai ter os 10 mil, mais 1% de juros, porque ele ganha 1% de juros ao mês. Lembra que eu mostrei ali agora no enunciado, né? Então, o que que é ganhar 1% de juros? É calcular quanto é 1% de 10 mil e somar este valor no final. Ou seja, é pegar 10 mil mais 1% de 10 mil. Concordam comigo? E quando a gente fala em aumentar alguma coisa, a gente fala do quê? De pegar 100% dela mais aquela porcentagem. O que que a prof quer dizer com isso? Olha aqui comigo. Esse cara aqui, deixa eu pegar outra corzinha aqui, ó. Esse cara aqui é 100%, certo? E o que que eu estou adicionando a ele? Eu não estou adicionando 1% dele? Né? Então, eu peguei ele, que é 100%, 10 mil, mais 1% dele. Por quê? Porque ele está ganhando 1% de juros. Isso significa que o montante final é 101%. Isso aqui é uma técnica que até os pais de vocês devem utilizar. Quem talvez está ajudando o pai e mãe em alguma coisa financeira, utiliza essa regra. Quando a gente aumenta um valor percentual, né, por exemplo, ele está aumentando 1%, a gente pega 100%, que é o total, mais 1, ou seja, 101%. Aí eu vou dar um aumento de 5%. É 100% mais 5%, ou seja, um total de 105%. Então, significa aqui que, no fim e ao cabo, ao invés de eu fazer toda essa continha ali, de 10 mil, mais 1% de 10 mil, eu já posso fazer a continha direta, que é o quê? 101% de 10 mil, ó. Isso aqui é válido tanto para aumentar quanto para diminuir. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque todo aumento e todo desconto percentual sucessivo gera uma função exponencial. Então, toda vez que você tem aumentos sucessivos percentuais, você tem uma função exponencial, né? Você tem uma PG. Então, por que o juro composto ele é uma função exponencial? Porque ele é juro sobre juro. Vamos entender isso aqui agora, ó. Vou apagar isso aqui. Todo mundo, acho que deu para entender o que significa ali a questão do 101%, né? E o que vai acontecer? O que é 101% de... O que é 101% de 10 mil? É pegar o 10 mil e multiplicar por 1,01, né? 10 mil. Ó. Então, quanto que ele vai ter ao final de um mês? Ele vai ter 10.100 reais, ó. Certo? Ou seja, ele ganhou 100 reais de juros. O que é esses 100 reais de juros? É o 1% que ele ganhou. O que faz o juro composto, galera? O juro composto vai fazer o seguinte. Ele vai começar o mês 2 com que valor? Com 10.100, porque foi o que ele tinha no mês anterior, concordam comigo? E o que o juro composto faz? Ele vai dar 1% de juros para essa pessoa sobre os 10.100. Então, ele vai ganhar vezes 1,01. Por que vezes 1,01? Porque é 101% daquele valor ali, ó. E aí vai dar quanto? Isso aqui vai dar mais 101 reais. Isso aqui vai dar 10.201 reais, ó. Então, no final de 2 meses, ele já tem 10.201 reais. O que vai acontecer no terceiro mês? O que vai acontecer no mês 3? Enfim, ele vai começar o mês 3 com 10.201 e ele vai ganhar 1% de juros, certo? Ganhando 1% de juros, 1,01. Ele vai ganhar aqui R$ 102, isso aqui vai dar R$ 10.303,01. Algo do tipo assim, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro, juro composto é juro sobre juro. Por quê? Porque ele ganhou R$ 100 de juros no primeiro mês. No segundo mês, ele ganha juros sobre aqueles R$ 100 também, percebem?
No terceiro mês, ele vai ganhar mais 1% sobre todos os outros juros que ele tinha ganhado. Então, os juros compostos, ele funciona dessa forma, né? Então, o mercado financeiro, quando ele vai emprestar dinheiro para você, ou quando você vai fazer qualquer financiamento, seja ele qual for, os juros cobrado é sempre assim. Ele sempre vai cobrar de você juro sobre o próprio juros, né? Ou seja, o fulano aqui, eu não lembro o nome da pessoa aqui que eu tinha colocado aqui para nós, ele ganhou no primeiro mês R$ 100, certo? Que eram juros sobre os 10 mil. No segundo mês, ele não vai ganhar os R$ 100 de novo. Ele vai ganhar uns juros sobre os 10 mil e 100 que ele tinha ganhado. Tá claro isso aqui de juros sobre juros? Tá claro que o juro composto ele vai gerando juros sobre outro juro, que outro juro, outro juro, outro juro. Por isso que a gente tem que abrir os olhos bem grandão assim, ó, quando a gente faz financiamento. E essas taxas de juros são altas. Percebam aqui, ó, que num valor simples de R$ 10.000, com uma taxa de valor simples, né? Porra, R$ 10.000 é muito dinheiro, né? Não tô falando que é pouco, mas o que eu quero dizer é que R$ 10.000 é pouco quando você vai comprar financiar um carro que às vezes você vai financiar 30 mil, ou comprar uma casa que você vai financiar 100 mil, né? Por isso que eu estou falando que 10 mil é pouco. Percebam que R$ 10.000 com uma taxa de 1%, pessoal, em 3 meses gerou R$ 300 de juros. Tá? Então, o juro composto é um juros exponencial, ou seja, ele cresce muito rápido, que nem o vírus do corona, que ele se espalha super rápido. Mas o que o juro composto tem a ver com corona? O que esse modelo matemático de um e do outro tem a ver aqui que a gente trabalha com função exponencial? Percebam o seguinte: o que vai acontecer no quarto mês? Eu só vou fazer o quarto mês para vocês. No mês 4, a gente vai pegar o que ele tinha no mês 3, que era R$ 10.303,01. E o que a gente vai fazer? Acrescentar 1% de juros, ou seja, 100% mais 1%, 101%. Então, eu vou multiplicar por 1,01. Isso aqui vai dar os 10.400, deve dar uns R$ 406 por ali, 103, isso, e alguma coisa. Ah, eu não vou fazer os centavos ali. Mas o que a gente percebe? Vocês foram percebendo que todos os meses eu peguei o valor inicial, o valor que eu tinha no inicial do mês, e multipliquei por 1,01. Eu peguei o valor inicial do mês, ó, no mês 2, ó, peguei o valor inicial e multipliquei por 1,01. O que eu fiz no mês 3? Peguei o valor inicial do mês e multipliquei por 1,01. O que aconteceu no mês 4? De novo, eu multipliquei por 1,01. Ou seja, o que ocorre numa função exponencial? De um mês ao outro, vocês estão vendo que eu tenho um fator multiplicando o tempo todo, que é 1,01, 1,01, 1,01? Não é a mesma ideia da PG? O que era PG? A gente ia multiplicando uma razão constante, né? De um termo para o outro, a gente ia multiplicando constantemente o mesmo valor. A função exponencial, ela faz isso. Percebam o seguinte aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. Se eu quiser saber aqui, ó, no mês 4, lá em cima eu estou na primeira linha lá, ó. Olha lá comigo, lá em cima na tela, na primeira linha. Se eu quiser saber direto o mês 4, eu posso pegar o mês 0, que era 10 mil, e multiplicar esse mês 0 por 1,01 elevado à quarta potência. Por que elevado à quarta potência? Porque percebam o seguinte, eu multipliquei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, para eu chegar no mês 4, perceberam? Ou seja, esse 1,01 multiplicou quatro vezes ele, até chegar no mês 4. Ou seja, quando eu quero saber no mês X qual é o montante que ele vai ter, basta eu pegar os 10 mil, que é o valor inicial que ele tinha, e multiplicar pela taxa de juros, no caso, o aumento de 1%, elevado a esse mês X. Ó, então, o número do mês vai me indicar quantas vezes eu dei esse aumento de 1% que eu fui multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ok? Agora, o que tem a ver o coronavírus, por exemplo? Ora, o coronavírus, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu apagar aqui. O coronavírus seria mais ou menos o seguinte, ó. Pensem comigo aqui, ó. Eu tenho uma pessoa que tem o coronavírus. Vamos dizer que essa pessoa, ela passa sempre para 3 pessoas.
Então, o que vai acontecer? Ela vai passar para 3 indivíduos. Concordam? Tarará, tarará. Se cada uma dessas pessoas passam para 3 pessoas, isso significa que esse aqui vai passar para 3, esse vai passar para 3 e esse aqui para mais 3. Então, pensem comigo. No primeiro mês eu tinha 1. Então, no início, no mês 0, eu tinha uma pessoa. No segundo, aliás, no primeiro mês, passando o primeiro mês, vamos dizer, tinham 3. Passando o outro mês, eu tinha 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Quanto vai ter no terceiro mês, galera? Não vai ter cada um desses 9, não vai ter passado para mais 3? Então, 9 vezes 3 seriam 27 e assim sucessivamente. Por que isso aqui é uma exponencial? Porque percebam que cada vez multiplica por 3, né? Então, eu tenho 1, aí, multiplicou por 3, né? Porque ele vai para 3. Ficaram 3 aqui. Multiplicou por 3, porque cada um espalha para 3. Ficou 9. Cada um desses 9 passou para 3 pessoas. Eu fiquei com 27. Se cada uma dessas 27 passar para 3 pessoas, eu vou ter 81, e assim sucessivamente. Percebam que esse espalhar o vírus, né, essa contaminação, ela é também uma função exponencial, porque ela se dá com um produto. Percebam que a cada um eu gero 3. E a cada um desses 3, vezes 3. Então, é vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, eu tenho uma exponencial, tá? Deu para entender a ideia que... Eu vou falar mais coisas, tá? Mas deu para entender a ideia de exponencial no sentido de que eu vou multiplicando pelo mesmo fator o tempo todo? Então, é algo que acontece que eu vou multiplicando, no caso ali, por 3, por 3, por 3, por 3. Então, cada domínio que eu vou tendo, ele vai aumentando exponencialmente, ou seja, ele vai multiplicando pelo mesmo fator. Tá. Alguma pergunta aqui do que eu falei até agora? Não? Alguma? Tá. Pessoas. Eu vou voltar lá para a nossa apresentação. Aqui eu até pergunto, né? Qual será o montante no final de 12 meses, né? Como é que a gente acharia, por exemplo, no final de 12 meses? Eu pegaria os 10 mil reais que ele tem, multiplicaria por 1,01, elevado na 12ª potência, porque eu tenho que multiplicar, eu tenho que colocar juros sobre juros 12 meses até chegar em dezembro, não sei o que mês que ele tinha lá. Beleza, pessoal? Aí olha só que interessante. Essa curva laranja que vocês estão vendo aí, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, daí eu não preciso colocar lá para... Não preciso colocar na apresentação. Percebam que essa curva laranja não é bem parecida com a curva lá do Corona? Vocês lembram lá que vocês viam? A gente não aguenta mais ver isso, né? Mas, enfim. Era bem essa curva assim, nessa exponencial que vai subindo assim, ó. Por quê? Porque quando a gente fala de contaminação com vírus ou qualquer outra doença que é altamente contagiosa, acontece essa proliferação exponencial. Ou seja, uma pessoa passa para 3, que passa vezes 3, que vezes 3, que vezes 3, e isso aumenta muito rapidamente. Ali embaixo em azulzinho, eu coloquei juros simples, né? O que é o juros simples? O juros simples é aqueles juros bem de pai para filho, assim, né? De amigos, assim, que fazem o quê? Ao invés de ser um juro sobre outros juros, ao invés de, por exemplo, o cara ganhou 100 reais no primeiro mês de juros, né? Aí no outro mês ele vai ganhar juros sobre aqueles 100, etc e tal. No juros simples, não. É como se ele ganhasse todo mês somente aqueles 100 reais do primeiro, né? Eu não tenho juros sobre outros juros. Então, todo mês ele ganharia 100 reais. Essa é a ideia do juros simples, ou seja, dá uma função afim. Por que dá uma função afim? Porque eu estou somando sempre o mesmo valor. A taxa de variação é fixa. Ele sempre aumenta 100 reais a cada mês. Na função exponencial, isso não acontece. A cada mês ele aumenta mais que 100 reais, né? Ele vai multiplicando por aquele fator. Não, Sara, a parábola é só na função quadrática, a parábola é um U. Esse aqui não é um U, esse aqui é uma curva assim, ó. Eu vou mostrar depois no GeoGebra, aliás. Eu já era para ter aberto o GeoGebra e a prof não abriu. Vou deixar ele abrindo aqui.
eu já falo mais coisinhas da química para vocês. Interessante também, em química aqui, galera, olha só. Quando a gente fala da arqueologia, né, de buscar idade de fósseis, a gente tem função exponencial também. Por que a gente tem a função exponencial, pessoal? Quando a gente vai datar arqueologicamente fósseis. Existe um elemento, que é o carbono 14, que ele faz datações enfim, de cadáveres ali, de restos mortais, ou qualquer outra coisa, né? Que esteja ali se deteriorando. Por quê? Todos nós seres vivos, a gente tem esse carbono 14 no nosso corpo e ele emite radiação, tá? A partir do momento que a gente morre, ele vai diminuindo a emissão de radiação, tá? Tem também, já vou comentar junto aqui para a gente amarrar tudo, as substâncias radioativas. Todo mundo já ouviu falar de substâncias radioativas, né? Que emitem raios que podem ser até prejudiciais à nossa saúde, né? Só que toda substância radioativa, assim como o carbono 14 que a gente tem, que não é a mesma radioatividade, tá, pessoal? Não confundam as coisas. Eles vão diminuindo com o passar dos anos, né? Então, a pessoa morreu, vai diminuindo essa emissão de carbono 14 com o tempo. A substância radioativa, ela também vai perdendo essa radiação com o passar do tempo, né? E todo elemento químico que tem esse decaimento dessa radiação, ele é modelado por uma função exponencial, esse decaimento, tá? E esse decaimento é chamado de meia-vida do elemento. Não sei se alguém já ouviu falar de meia-vida do elemento, ou se o pessoal de química, algum professor de química já falou sobre essa questão da meia-vida do elemento químico, tá? Elemento químico radioativo. Essa questão da meia-vida, ela não existe só na química com elementos químicos ou radioativos. Ela existe quando a gente toma um medicamento, por exemplo, né? Por que o médico fala para nós assim, olha aqui, ó, vem cá, tu tens que tomar isso aqui de 6 em 6 horas. Agora é de 12 em 12 horas. Ah, não, é um por dia. O que o médico tem de conhecimento para dizer, olha, tem que tomar isso de 5 em 5 horas, de 10 em 10 horas, enfim, de tanto em tanto tempo. Porque o remédio, quando a gente toma, ele também tem um tempo de permanência no nosso corpo, porque o que o nosso corpo vai fazer? A gente vai beber água, vai comer, vai fazer xixi, vai embora essa substância do nosso corpo, certo? Então, o tempo de permanência do... ok, ó. Então, pode ser mesmo, Sara, em geografia, a contagem de datação. Então, quando a gente toma um remédio, o que acontece? Ele vai sendo expelido do nosso corpo. E essa retirada do remédio do nosso corpo, ela ocorre no mesmo modelo matemático do decaimento radioativo, né? Então, por exemplo, o médico deu um remédio que é 1 miligrama. Então, tu tomou o remédio, daqui a 20 minutos, ele vai ter 1 miligrama de concentração no seu sangue. Só que o que acontece? Daqui a 5 horas, você já vai ter metade dessa concentração. Então, se o médico sabe que você precisa ter no mínimo de concentração no seu sangue 6, né? Vamos supor, você tomou um medicamento, tem 1, mas o mínimo é 6, e ele sabe que em 5 horas já vai estar em 0,5, não, antes de 5 horas você tem que tomar. Então o médico vai dizer, olha, em 4 horas você toma o próximo, né? De 4 em 4 horas. Por quê? Porque não pode diminuir a quantidade dessa substância no seu sangue para menos de 0,6 para a gente fazer o tratamento. Então, esse decaimento é também um decaimento exponencial. E o que é essa meia-vida do elemento químico, né? O que significa essa meia-vida? Isso aqui é um conceito-chave, e esse tipo de questão, falando de meia-vida, cai muito em vestibular, galera. Muito, muito. Enem já caiu, tá? UFSC, vestibulares da UDESC, aqui de Santa Catarina, muitos falam de meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo necessário para que uma substância decaia pela metade da sua concentração inicial. Então, por exemplo, o médico deu o remédio ali para mim. Vou chutar, tá? Se em 8 horas ele cai pela metade, então eu tinha 1 miligrama, em 8 horas eu vou ter meio miligrama de concentração, quer dizer que 8 horas
É o tempo de meia-vida desse medicamento, ou seja, é o tempo necessário para que ele decaia pela metade da sua concentração. Por que o carbono 14 é utilizado para datações arqueológicas, pessoal? Porque o tempo de meia-vida do carbono 14, se eu não me engano, é de 5.730 anos. Ou seja, o carbono 14, para ele chegar na metade da concentração que ele tinha na sua origem, demora 5.730 anos. Então, ele é muito bom para datações arqueológicas, porque ele tem um tempo de meia-vida muito grandão, né? Então, se o tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos, e eu vejo lá que um fóssil tem 3 meias-vidas, vamos supor, né? Quer dizer, o fóssil passou 3 vezes 5.730 anos, eu consigo datar isso melhor. Então, quanto maior o tempo de meia-vida de uma substância radioativa, no caso do carbono 14, melhor ele é para esse tipo de datação. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda ali. Eu acho que eu vou falar assim, mas até nas investigações forenses, né? Quando se investiga a morte de alguém, se utiliza as funções exponenciais. Eu vou falar muita coisa, mas meia-vida é uma definição, principalmente para quem faz química, é muito importante, mas quem não faz química. Meia-vida é o tempo necessário para que uma substância diminua a sua concentração pela metade. Isso vale para remédios, isso vale para decaimento radioativo, né? Enfim, N outras situações. Por exemplo, aqui, olha aqui, ó, a prof botou aqui, ó. Isso aqui é a curva do decaimento do carbono 14, ó, que eu falei. Então, por exemplo, no tempo zero, ó, aqui, estão vendo no eixo X estão os anos, e no eixo Y está a concentração do carbono 14. Então, no ano zero, aqui em X, ó, zero aqui embaixo, eu tenho 10 de concentração do carbono 14. Percebam que em 5.730 anos, eu tenho 5, ou seja, 5.730 anos caiu pela metade essa concentração. Quando a gente vai mais 5.730 anos, ó, quando a gente chega em 11.460, passaram-se mais 5.730 anos, que concentração a gente tem de carbono 14 aqui, ó? Que concentração a gente tem? 2,5, metade. Então, a cada 5.730 anos, a gente tem metade, 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 metade. Deu para entender essa ideia de meia-vida? E vocês estão vendo que essa curva, ela está sendo ao contrário, ela está descendo ao contrário, pessoal? Ou seja, a gente tem um decaimento exponencial. Por que ele é um decaimento exponencial? Porque percebam que nos primeiros 5.000 anos, né, caiu 5 partes por bilhão, acho ali, do carbono 14. Depois, mais 5.000 anos, quanto caiu de 5 para 2,5? Caiu só 2,5. Então, cada vez que se passa a meia-vida, cada vez decai menos, 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 menos e menos. Tá? Deu para entender essa ideia aqui? Alguma pergunta da questão da meia-vida aqui? Não? Tá. Qualquer coisa, falem. Ok, obrigada, meninas. A Sara e a Clara. Obrigada, Sara e Clara. O potencial de hidrogênio, o pH de um elemento, tá? Eu não sei se vocês já viram o pH, mas eu acho que é só no segundo ano que se aprende pH de elemento químico, tá? Mas todo mundo aprende, não só a química. Quem é da informática também vai ver isso. Isso aqui é uma coisa importante para a vida. Até outro dia estava, acho que foi no WhatsApp que me mandaram alguma coisa de pH que era bom para COVID, coisas com baixo pH. Aí estava lá o limão com pH alcalino, né? pH alcalino quer dizer que é alto, né? Acima de 7, tá ali, até na nossa tabela, né? E não, o limão tem um pH muito baixo, ou seja, ele é ácido, né? Enfim, isso aqui é importante até para a gente ver. E essa concentração, esse pH é a concentração de hidrogênio que a gente tem na substância. E essa concentração de hidrogênio, para ela ser calculada, ela tem a ver com a questão exponencial. Eu não vou entrar fundo, mas vocês vão ver quando vocês forem calcular pH que vocês vão entrar em exponencial, sim, e logaritmos, que é tudo a ver com exponencial também. Olha aqui na biologia que eu comentei com vocês, da questão de contrair o vírus, né? Então, eu tenho aqui uma bactéria, né?
dentro da biologia, e a bactéria ela vai sofrer mitoses, tá? É mitose, enfim, mas para mim não interessa se vai manter os cromossomos ou vai deixar os cromossomos pela metade, né? Aqui não interessa se é mitose ou meiose, para mim interessa a questão da quantidade de células que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, uma célula, o que, que aconteceu? Ela se transformou em duas, ou seja, multiplicou por dois, estão vendo? Na segunda etapa aqui, cada uma delas se multiplica novamente por dois, perceberam aqui, pessoal? Na terceira etapa, cada uma das 4 células se bifurcam novamente, ó, eu tenho mais duas. Então, o que, que vai acontecendo? Aqui a gente tinha uma célula, aqui a gente tinha duas, 4, 8, depois 16. Então, aqui, ó, a prof até baixou essa imagem aqui, porque diz assim, ó, na etapa 1, a bactéria se divide em duas. Essas duas bactérias tornam a se dividir na etapa 2 e assim por diante, em intervalos regulares de tempo. O número de bactérias na população sempre se duplica. Ou seja, a população cresce em potência de expoente 2. Ou seja, quantas bactérias eu tinha aqui no início? Uma, ou seja, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, ó, tá aqui embaixo, ó, né? E depois uma. 2 elevado a 0, 1. Depois, 2 elevado à primeira potência, 2 bactérias. 2 elevado à segunda potência, 4 bactérias. 2 elevado à terceira potência, 8 bactérias. E assim, sucessivamente, cada etapa eu tenho uma potência de base 2. Por que ela é uma potência de base 2? Porque cada vez duplica. Lá nos juros que a gente viu agora há pouco, qual é a potência? A base da potência é 1,01. Qual é a potência lá do vírus que eu comentei lá? É 3. Qual é a base da potência de meia-vida? Aí complica um pouquinho mais para a gente modelar. Eu vou deixar um videozinho para quem quiser ver, tá? Que também é interessante. Então, olha aqui, ó, um gráfico para mostrar para vocês o que, que acontece quando a gente tem essas duplicações por 2, ó. Percebam aqui, a gente tem o tempo no eixo X, número de bactérias. Então, no tempo 0 ali, a gente tinha uma bactéria, vamos supor, né? Tempo 2, a gente já tinha. Aqui está muito baixinha a minha graduação, né? Mas o que, que vai acontecendo, né? Cada vez que eu vou duplicando, o que, que acontece aqui? Ó, quando a gente está no tempo 10, na etapa 10, eu vou dizer, né? Eu já estou com mais de 1.000 bactérias, né? Percebam que a curva é bem parecida com aquela que a gente viu, que é uma curva exponencial. Vejam como ela é diferente dessa daqui, ó. Ela é o contrário dessa daqui, né? Essa daqui ela cai e essa daqui ela cresce, tá? Percebam que no início ela cresce bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Quanto mais vai se afastando, mais rápido. Vejam a distância como vai aumentando nas últimas, né? Como ela cresce muito rápido, né? E a mesma coisa, só que ao contrário, nesse daqui. Ela decai muito rápido nas primeiras e depois aqui ela vai caindo muito pouquinho no final, tá? A diferença é isso, né? Funções exponenciais que vão crescer ou que vão decrescer. Vamos lá, mais uma da biologia, que eu falei dos remédios, né? Então, quando a gente vai tomar um remédio, a gente vai expelir esse remédio também do nosso corpo. Já falei, não vou falar mais, tá? Esse daqui é uma técnica utilizada na polícia forense para investigação de temperatura de um corpo. Pensem comigo como isso aqui é uma questão exponencial, né? A gente tem a nossa temperatura corpórea de 36 graus, né? E dependendo da temperatura ambiente, né? O nosso corpo vai esfriando. Se a gente for pensar, quando uma pessoa morre, ela vai perder a temperatura do corpo dela até ela se igualar à temperatura ambiente que a gente tem externa, né? Então, pensem, no primeiro momento ela vai perder muito calor, depois um pouco menos, um pouco menos. Ou seja, esse decaimento da temperatura, ela vai ser um modelo matemático exponencial. Por quê? É como está colocado ali no slide para vocês, ó. Essa lei estabelece que, quando um corpo é colocado em um ambiente, mantida a temperatura constante, né, o ambiente não muda de temperatura, a temperatura do corpo varia de modo a ser a mesma do ambiente. Óbvio, né, pessoal? Se eu pego aqui essa água gelada aqui, eu boto aqui,
a água vai esquentar até se igualar à temperatura do ambiente. A mesma coisa se eu pegar um chá quente, o corpo, ele vai se igualar à temperatura do ambiente. E essa temperatura varia, tá ali, ó, de modo a ser a mesma do ambiente, a uma taxa proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. O que ele quer dizer com isso? Se a distância é muito grande, demora 1 hora para chegar à metade disso. É tipo a ideia da minha vida, né? Depois, metade. Metade da metade. E metade da metade, metade da metade. Ou seja, até ele encontrar-se e igualar essa temperatura. Tá? Então, a ideia aqui desse decaimento da temperatura é muito igual à questão que a gente falou agora há pouco dos remédios, do decaimento exponencial, tem essa mesma ideia. Ou seja, eu tenho uma taxa proporcional que vai diminuindo. Então, o tempo de meia-vida. Se a concentração do remédio é de 1 miligrama, eu demoro 8 horas para chegar em meio, mais 8 horas para chegar em meio do meio, mais 8 horas para chegar em meio do meio, ou seja, cada vez eu diminuo, mas diminuo menos proporcionalmente, tá? O que é da física aqui? A questão da sonoridade. Quando a gente tem os decibéis, né? A questão do som, ele é calculado de acordo com uma função exponencial, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vi em várias questões de vestibular caindo questão do nível sonoro como uma função exponencial, tá? Escala Richter, terremotos, galera, é também uma função exponencial. Quando a gente fala de logaritmos, a gente está falando de potência, tá? A gente tem essa escala Richter, trata-se de uma escala logarítmica, mas trata-se também de uma questão de função exponencial, beleza? Olha só, a gente teve alguns terremotos, né, no mundo, em nível aqui, né? Quando a gente tem escala 2, escala 3, escala 4, até a escala 9, né? Que a gente tem a liberação de energia. Então, essa liberação de energia, ela é uma escala também logarítmica, ou seja, exponencial, em relação a essa escala Richter, tá? Ela modela. Então, vocês veem aqui, ó, a bomba de Hiroshima libera essa energia aqui, ó. Então, esses terremotos aqui que a gente teve, ó, em Seattle, Tacoma, aqui, ó, tem os anos aqui, ó, teve um mesmo impacto dessa bomba de Hiroshima, ok? Que bom, Gabriela, ó, tá vendo? Então, a função exponencial vai vir salvar para a gente entender bastante coisas, né? Para a gente interpretar tudo isso aí, né? Claro, eu não tenho, por exemplo, os terremotos, eles causam impactos econômicos, né, impactos políticos, impactos sociais, que eu não vou discutir, né, que o outro professor vai discutir. O que eu estou falando aqui é como que a gente modela isso matematicamente, como a matemática vai explicar essas relações e estudar tudo isso aí, né? Geografia, crescimento populacional, tá? Não só crescimento populacional dos seres humanos, mas quando a gente fala da questão da ecologia, né? De haver uma harmonização, né? Desse meio ambiente, né? De não haver mortes de um e, consequentemente, uma quebra na cadeia alimentar. Quando a gente tem essas relações de reprodução de alguma população, a gente tem uma função exponencial. Tá? A gente pode ver até pela árvore genealógica, né? Quando a gente faz a árvore genealógica, a nossa árvorezinha genealógica, ela tem essa carinha aqui, né? Ela vai se abrindo assim, né? Ó, esse aqui, ó, né? Ele vai se abrindo e vai ficando com essa cara, né? Por isso que a questão populacional, ela ela também tem a ver com a função exponencial. E a pressão atmosférica, né? Quanto mais a gente vai subindo, né, mais rarefeito vai ficando a questão do oxigênio e a pressão atmosférica. Não tem aquela coisa lá dos jogadores irem jogar lá no Equador, lá, né? Agora, acho que foi o Flamengo que foi lá, não sei, naquelas altitudes jogar lá. E o que acontece, né? O ar é mais rarefeito. Então, existe uma graduação, né, que a gente vai aumentando a altitude e a pressão atmosférica vai caindo e é uma função que acaba sendo proporcional, né? Então, eu vou subindo, o pouco que eu subo já vai sendo muito e mais lá em cima vai diminuindo isso, né? Vai sendo proporcional.
Deixei aqui algumas referências, depois a prof vai colocar. Então, assim, ó, na minha aula de hoje, o que eu quero começar matematicamente com vocês, tá? Eu quero começar mostrando a anatomia dessa função exponencial, tá? Então, a gente viu várias situações, várias aplicações, inclusive essas aplicações caem muito em vestibular, quando eles querem contar alguma historinha bonitinha, vem tudo aquelas ali que eu falei ali, tá? Enem mesmo é aquilo ali que vai cair, vai ter. E hoje eu quero começar com vocês, principalmente, vendo essa anatomia da função exponencial. Eu coloquei aqui duas, e a gente vai ver essas duas aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse negócio aqui. Isso. Eu botei duas bem simplesinhas, tá? Duas funções exponenciais mega, mega, mega simples, mas eu vou voltar aqui só para a gente pegar aqui um novo, ó. Eu peguei ali com vocês f de x e... Ai, que saco, peraí. Pronto, já vai resolver. Fazer bonito. É o meu fone aqui, ó. Meu fio. 2 na x. Pronto. Por que essa função é exponencial, pessoal? Por que eu olho para ela sem nenhuma historinha, sem historinha de morto, nem de cadáver, nem de remédio, nem de população, nem de bactéria, e eu sei que isso aqui é uma função exponencial? Porque o meu domínio x está num expoente. Então, se o meu domínio x está num expoente, significa que eu tenho uma função exponencial. Bem, como é que a gente faz o gráfico de qualquer função exponencial? Dificilmente uma questão de vestibular vai pedir para você fazer o gráfico de uma função exponencial como essa aqui. Talvez uma questão da UFSC, que caiam questões abertas, pode ocorrer de ter função exponencial desse tipo. Mas geralmente não, tá, galera? Então, o que eu vou fazer? Vai fazer a tabelinha. Lembra lá a nossa tabelinha? Desde o início a gente faz essa tabelinha para fazer o gráfico. E a gente vai pegar lá valores do 2 negativo, 1 negativo, 0, 1 e 2. E aí, nós vamos ter que fazer o quê? Colocar no lugar do x esses domínios para achar essas imagens, né? Então, a gente vai fazer 2 elevado a 2 negativo. Ó. Depois, 2 elevado a 1 negativo. Depois, 2 elevado a 0. 2 elevado à primeira potência e 2 elevado ao quadrado. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, 2 elevado a 2 negativo. Quem viu a minha aula de revisão? Ninguém, né? Quem é que viu? Quem é que sabe como é que faz essa conta aqui? Né? Ah, e aí o que significa o expoente negativo, né? O que significa expoente zero? A prof explicou lá, né? Tá aqui, ó. 2 elevado a 2 negativo significa o quê? Opa, eu já escrevi isso. 2 elevado a 2 negativo, o negativo significa o inverso dessa base. Então, a gente vai ter 1 meio ao quadrado. E 1 meio ao quadrado é 1 quarto. O que é 2 elevado a 1 negativo? O negativo é o inverso dessa base. E 1 meio elevado à primeira potência é 1 meio. Então, olha só, a gente tem o ponto 2 negativo para x, 1 quarto para y, 1 negativo para x, 1 meio para y. Aqui, 2 elevado a 0, 1. Então, 0 para x, 1 para y. 2 elevado à primeira potência é 2. Então, 1 para x, 2 para y. Não ficou muito reto esse meu negócio aqui. Vou fazer assim, ó, que eu acho que daí vocês enxergam melhor, né? Não tá muito bonito, mas... E 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Então, quando x é 2, a nossa imagem é 4, ó. Certo, pessoas? E aí, como é que vai ficar esse nosso gráfico? Esse nosso gráfico, ele fica mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui assim. O x e o y. E agora lá, vamos lá. Quando o x é 2 negativo, eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é o 4. Então, 2 negativo deu 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, é mais ou menos aqui assim. Deixa eu pegar o mouse aqui.
aqui assim, ó. Aqui assim é um quarto, um meio, um negativo. Ó, aqui é um negativo, vai ser um meio. Quando x é zero, vai ser um, né, galera? Ó. Quando x é um, vai dar 2. Aqui assim é o outro ponto, né? Ó, 2. E quando x é 2, vai dar o 4. Então, mais ou menos, tchararararara, aqui em cima. Isso aí, ó. Aqui está a nossa curva exponencial. Deixa eu pegar o coloridinho aqui. Aqui. Olha, ó. Mais ou menos, vocês viram que ficou bem parecido com as curvas que a gente viu? O que vai acontecer com o outro gráfico? Quando x for... Deixa eu voltar aqui, ó. Quando for um meio. Quando for um meio elevado ao expoente x aqui em cima, ó. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que o gráfico vai descer aqui, galera? Né? Ele vai decrescer. Então, quando é que eu sei que uma função exponencial ela vai crescer? Quando é que eu sei que ela vai decrescer? Isso vai depender da minha base, da base que eu tenho na minha potência. Se essa base é um número maior que 1, ela cresce. Se essa base é um número entre 0 e 1, ela vai decrescer. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês ó, um resumão aqui no fim. Ó. A função exponencial do tipo f de x igual a na x, percebam que eu estou nesse tipo aqui, ó, a elevado na x. Como assim a na x, Paulinha? Vocês estão vendo aqui, ó, é 2 elevado na x, ó, é só um númerozinho elevado no expoente x. Então, quando a gente tem esse tipo aqui, ó, a elevado na x, significa que eu vou ter uma função crescente quando essa base for maior que 1. Então, sempre que essa base for maior que 1, ela cresce. Quando essa base for entre 0 e 1, ela vai decrescer. Percebam que essa base não pode ser negativa. Por quê? Porque não vai existir função exponencial, pessoal. Quem viu a minha aula de revisão de função exponencial, viu lá quando a gente tem expoente par, fica positivo, expoente ímpar conserva o sinal da base, não tinha esses lances ali, né? Aí o que acontece? Se eu tenho uma base negativa aqui, a coisa não dá certo. A gente não tem uma continuidade aqui. Então, por definição, uma função será exponencial quando essa base dessa potência for sempre positiva e diferente de 1. Por que diferente de 1, Paulinha? Porque se ela for 1, a gente não tem potência. Quer ver aqui? Ó, vou mostrar rapidinho. Ai, coceira no nariz. No GeoGebra, por exemplo, f de x, vou botar aqui, ó, igual a elevado na x. Sim, senhor, eu quero. Dá para ver ali que a minha... Dá para ver ali que o meu gráfico, né, galera? É uma linha verde aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Se ela é 1, ela fica uma reta, ó. Aqui, não. Tá, depois eu esqueci de mudar a fonte aqui. Mas, enfim. O que vai acontecer? A prof vai aumentar esse valor dessa base, ó. Se eu colocar ela sendo, ó, como 1,2, estão vendo que a curva vai acontecendo aqui? Olha só que bonitinho. Eu vou aumentar mais. Eu vou chegar no 2 aqui, vamos ver. Ó, esse é o gráfico que a gente acabou de construir. Quando a base é 2, ó. Aqui em cima tem o 2, não sei se dá para ver, porque às vezes tem gente que está vendo no celular. Eu esqueci de aumentar a fonte aqui, porque eu abri agora, né? Então, o que acontece? Quando a nossa função é exponencial, quanto maior essa base, olha lá, mais para cima, mais inclinada vai ficando essa reta. Por que ela vai ficando mais inclinada? Porque mais rápido ela aumenta? Uma potência de 5, ela cresce mais rápido, né? 5, 25, 125, 625. Uma potência de 2 já é 2, 4, 8, 16, 32. Ela vai crescendo devagar. 64, 128. Então, ela cresce bem mais devagar que uma potência de base 5, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu tenho essa base sendo 1, eu não tenho função exponencial, eu tenho uma reta, vocês estão vendo ali? Então, essa base, ela nunca pode ser 1. Por que não, Paulinho? Porque não vai ter função exponencial, vai ser uma reta, vai ser uma função afim, né? Que vai ser sempre 1, tá? Porque a potência de 1 é sempre 1. Agora, negativo, quer ver o que acontece?
Vou lá para o negativo aqui, ó. Negativo não. Entre 0 e 1, o que que aconteceu? Estão vendo que ali que está 0,6? Ó, 0,5, o que que acontece? Ela está decrescendo. Ela ficou decrescente. Então, quando essa base ali é entre 0 e 1, ela decresce. Quando essa base é maior que 1, ela cresce. E aí, vamos lá para o negativo. Olha lá, ó, cheguei no negativo. Cadê a função? Sumiu. Vocês estão vendo que o GeoGebra não apareceu mais função nenhuma? Olha ali, ó. Vou chegar no zero. No zero, ela está aqui em cima do eixo X. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui na nossa função. Estilo. Turururu. Agora ela tá bem grossona. Agora vocês estão vendo bem, ó. Então, olha só, se eu for aumentando, ó, cheguei no 1, ela ficou reta, né? Passei do 1, ela ficou crescente, ó. Ela vai ficar crescendo. Volto pro 1. Cheguei a ser 1, não tem mais função exponencial, ela é uma reta. Fui para entre 0 e 1. 0,6, 0,5, 0,4. Cheguei no 0,1, 0. Quando A é 0, olha ali, estão vendo que a função ficou em cima do eixo X, galera? Agora aqui, fui para o negativo. Sumiu. Ou seja, não existe função exponencial com essa base negativa. Vai existir a função exponencial desse tipo aqui, galera. Olha aqui comigo, ó, só rapidão. Tô quase acabando. Vocês viram ali que os slides já estavam no fim, né? B A elevado na X. Ai, chatinho, eu não quero que você fique lá viajando. Mais C. Olha só. Ai. Que bonito, essa aqui é minha vermelha agora. Então, vamos botar ela bem grossona que nem antes. Estilo. Tá. Como é que é a minha função agora, galera? A minha função, ela é... eu não consigo. Eu sei que tem um lugar aqui que eu aumento a fonte e agora eu não vou achar. Enfim, eu não vou achar mesmo. Mas que tipo de função eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aquele tipo de função que ela é... Eu vou mostrar para vocês. G de X igual a B vezes A elevado na X mais C. É desse tipo aqui. Só vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Quero botar muito grande, assim, beleza. Aqui, agora todo mundo está enxergando. Essa função que eu tenho aqui projetada é esse tipo aqui, ó. Eu tenho um número multiplicando a potência mais um outro número. Isso aqui é o máximo que pode acontecer numa função exponencial. Aqui eu fiz antes, só tinha um A na X, lembra? Né? F de X igual a elevado a X, só tinha aquela potência. O que a gente viu? Que essa base A, ela não pode ser 1 e ela não pode ser negativa. Isso vale para qualquer função exponencial. Então, onde eu tenho expoente X, eu não posso ter a base desse expoente sendo 0, sendo 1, nem negativo. Ok? Agora, olha que interessante. Eu vou mexer nesse C. Esse C, ele está somando, né? Então, quando a gente mexe nesse C, quanto maior esse C, o que vai acontecer? Ela sobe ou ela desce? Ela sobe ou ela desce? Perceberam? E uma coisa bem interessante, pessoal, que se eu retirar esse C daqui, ó, se a gente pegar a verde, deixa eu tirar aqui, ó, olha só que interessante. A verde, ela vai ser sempre o A elevado na X. Essa daqui é aquele A elevado na X. Percebam que a função que é sempre A elevado na X, esse B aqui na frente, ele não existe, né? Então, significa que ele é 1. É como se eu tivesse 1 vezes o A na X.
E esse B aqui, ó, o que eu vou falar agora que é bem interessante. É sempre o ponto onde ele vai passar pelo eixo Y. Então, na função exponencial, o ponto que o gráfico passa pelo eixo Y é esse número que multiplica a potência. E esse número que multiplica a potência é sempre, como era na função afim, o ponto inicial. Então, quando a gente vê problemas que envolvem a função exponencial, assim como a gente viu lá na função afim, o ponto onde ela encosta no eixo Y é o ponto onde eu tenho o valor inicial da minha função. Vocês lembram que na função afim também era isso? Aqui na função exponencial vai ser também. Por quê? Porque é no tempo zero, né? O nosso tempo sempre vai estar no eixo X. As funções exponenciais envolvem muito a questão do tempo, tá, galera? Então, no meu domínio X, eu tenho o tempo e no Y eu vou ter a minha imagem. Então, no tempo zero, ou seja, o valor inicial é sempre esse aqui. Então, percebam que na vermelha, né? O meu B aqui é 1, mas só que, claro, eu tenho, se eu botar o C sendo 0, deixa eu botar o C sendo 0. Olha lá, o B é 1, ficou igual. Se eu botar o B sendo 2 aqui, ó, olha aqui o que vai acontecer. Aqui, ó. Na vermelha, o B é 2. Onde é que ela está passando pelo eixo Y? No 2. Então, esse B, esse valor que multiplica aqui, ó. Então, quando a gente tem assim, opa, deixa eu pegar um novo aqui, ó, para a gente botar aqui para vocês. Então, quando a gente tem assim, ó, f de x, quem quiser anotar, né? B vezes a elevado na x mais c. Esse b aqui, esse cara aqui, é sempre o valor inicial. Mesma coisa que a gente tinha na função afim, tá? Ou ponto que encosta no eixo x, tá? Isso aqui é bem interessante para a gente poder interpretar depois as nossas questões, tá? Detalhe, o A, né? O A tem que sempre ser maior que zero, positivo, e esse A tem que ser sempre diferente de 1. Ele nunca pode ser 1, tá? Então, o que a gente viu? Esse A determina a curva ali, né? Cresce ou decresce, ou ela vai fazer assim, ou ela vai fazer assim. Esse B é sempre o valor inicial da minha função. E esse C, galera, ele vai ser o cara que ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar ou diminuir. Percebam que se o nosso C é zero, vocês estão vendo que a nossa função, Paulinha, ela vai encostar no eixo X. Ela não vai encostar no eixo X. Ela não encosta no eixo X. Se eu ficar dando zoom, 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 zoom aqui, ó, e mais um, vocês estão vendo que ela não encosta, não encosta, não encosta ali, ó. Ela vai nunca encostar, ó. Eu posso infinitamente dar zoom nesse GeoGebra e essa função nunca vai encostar. Por quê, galera? Porque, olha aqui, ó, vocês me dizem uma coisa. Vamos lá, eu vou pegar a função verde somente, tá? Eu acho que a verde já está de bom tamanho para a gente entender isso aqui. Se eu pegar nessa função verde aqui, vamos botar o A sendo 2. 2, por exemplo, tá? Essa função verde que tem aqui é uma função que é somente A na X, ok? Só tem o B é 1, é A elevado na X. Esse A é 2. Então, imaginem, 2 elevado a que expoente dá 0, galera? Existe alguma... Já vou te responder, Amanda. Existe algum expoente que eu elevo 2 e vai dar 0? Ou algum expoente que eu elevo o número 2 e vai dar negativo? Não. Então, é bem interessante isso aqui na função exponencial. Isso aí, Gabriel, não vai ter, não existe. Que a função exponencial, geralmente, ela vai ter imagens positivas. Essa função a elevado na x, ela sempre vai ter imagens positivas. Então, no livro de vocês, talvez alguém vai estudar pelo livro, vai ter dúvida, ele diz o seguinte aqui, ó, que é o que eu estou falando. Dado um número real A, ó, essa base A é maior que zero, ela é positiva e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a função que vai dos reais, ou seja, o x pode ser qualquer real, e o contradomínio, que diabos é isso aqui, né? Reais, um maisinho, um asterisco. Quer dizer que o meu contradomínio é qualquer número real positivo, um maisinho ali, não negativo, né? Diferente de zero. O asterisco diz que não pode ser zero.
Então, todas as imagens da minha função do tipo a na x, a elevado na x, sem o c, tá, galera? Sem o c e sem o B é 1, né? No caso aqui o B é 1, eu terei imagens apenas positivas. Agora, isso aqui é para a na x. Agora, olha só o tipo de função se eu tiver o seguinte. Se agora, eu vou pegar a vermelhinha de novo aqui para a gente finalizar. Já estou finalizando. Percebam, o meu A é 2, tá? Nessa função aqui. O meu C é 0. Eu só tenho o A e o B agora. Se o B for negativo, será que eu vou ter imagem negativa? Eu vou, né, galera? Por que eu vou ter imagem negativa? Porque, imagina, se isso aqui dá sempre positivo, se a elevado a qualquer coisa dá sempre positivo, multiplicado por alguma coisa negativa, vai ficar negativo. Então, o que acontece se o meu B é negativo? Olha lá, se o meu B é negativo, o que vai acontecer com a minha função? Estão vendo? Eu coloquei o B sendo... Vamos botar o B2 negativo. O que aconteceu com a minha função? Ela ficou totalmente negativa, perceberam? Por quê? Porque se aquela minha potência a elevado na x dá sempre positivo, multiplicado pelo um número negativo vai sempre ficar negativa. Então, a gente tem que cuidar que a minha função ela vai crescer e decrescer, né? Por essa regrinha aqui, ó, que eu falei, se o A é maior que 1 e o A é entre 0 e 1, se o meu B é positivo, né? Se o meu B é um número negativo, o que vai acontecer? Ela vai decrescer. E olha ali onde é que a nossa função está passando pelo eixo Y. O B é quanto? O B é 2 negativo. Então, ela está passando pelo 2 negativo. E aí, pessoal, vou voltar aqui, vou botar o nosso B sendo 2 de novo, tá? Olha lá, o B sendo 2 positivo e o A também sendo 2. O nosso C é 0. O que o C vai fazer agora? Se eu mexer com o C, ele simplesmente desloca a minha função para cima ou para baixo. Por quê? Porque é como se eu tivesse o resultado do B vezes A na X e eu somo alguma coisa ou eu diminuo alguma coisa. Ó. Né? Vai aumentar ou vai diminuir. Então, pessoal, esse C aqui, ele é um valor que ele vai subir ou descer a minha imagem. Percebam que, olha só, se o C for 1, onde é que a função vai passar pelo Y? É o B mais 1, não é isso? É o valor inicial B, 2 mais 1, tá? Só que vocês vão ver que a maioria das funções exponenciais que a gente vai estudar e que cai em vestibular, galera, esse C aqui, ó, ele é 0, tá? Ele não tem. Então, vocês podem considerar o B como ponto onde passa pelo eixo Y e como valor inicial da função de vocês, tá bom? No eixo Y, tá, Amanda? O B é o ponto onde encosta no eixo Y. Eu falei X uma hora ali? Enfim, desculpa, tá? Ok, pessoal, então vocês vão considerar que a função que a gente vai estudar geralmente é B vezes A na X, tá? Esse C raramente ele vai aparecer. Então, pode anotar ali que o B é o ponto que encosta no eixo Y, né? O nosso A maior que 1, maior que 0 é diferente de 1 sempre, senão não vai existir função exponencial. E esse C aqui, ele raramente ele vai aparecer, mas eu quis mostrar para vocês, tá bom? E para a gente fechar, então, tem um exemplo do livro, eu não vou fazer com vocês, mas o que esse exemplo mostra, né? Só rapidão, não vou fazer tudo. O que a gente vê? Que ela está decrescendo, né? Então, o que a gente percebe? Que esse Rzinho aqui, ele é um número entre 0 e 1, né? Essa função g, ela está crescendo. Então, esse s aqui, ó, s elevado na x, esse szinho aqui é um valor maior que 1, tá? Enfim, e assim sucessivamente. Então, vou deixar os exercícios para a gente fechar a nossa aula. Isso, Sara. Ela só vai ser totalmente negativa a nossa função exponencial se esse b for negativo. Mas tu vai ver que a maioria dos exemplos que a gente vai fazer, esse b geralmente é positivo, tá? As funções exponenciais, né, as modelagens, elas vão ser positivas, porque quando a gente trabalha ali, escala Richter, remédio, né, radioatividade, etc e tal, a gente tem valores positivos, tá? Então, esse b geralmente é positivo e a imagem da função exponencial ela é toda positiva. Os exercícios são somente 6 exercícios, tá? São só 6. A página 159, a questão 28 e 29, estão aqui elas, ó. E eu botei elas aqui só para comentar uma coisa.
Quem não viu as minhas revisões, veja, galera, tá? Veja por quê. Vou só dar um exemplo aqui. Olha ali a questão 29. A questão 29 diz assim: ele deu a função exponencial 4 na x, beleza? 4 elevado na x. Determine. Olha a letra D. Não, a letra E. Vamos pegar a letra E. F de um meio negativo. Então, o que é fazer a imagem de um meio negativo na função 4 elevado na x? Então, a gente tem aqui, ó, aqui. A função é 4 elevado na x. Como é que eu calculo f de um meio negativo? F de um meio negativo, eu tenho que calcular o quê? 4 elevado a um meio negativo. Todo mundo lembra como é que faz, né? Hã? Lembra? Eu duvido que todo mundo lembra. Então, façam o favor de verem a minha aula de revisão, tá? Eu vou só comentar aqui com vocês, rapidão, o expoente negativo significa o inverso, que eu já falei, né? Então, a gente tem 1/4 elevado ao meio, né? Por quê? Porque o expoente negativo inverte a base. Beleza, ok até aqui. Agora, o que é o expoente fracionário? O expoente fracionário é um radical. Então, a gente tem a raiz quadrada de 1/4. Por que ela é quadrada? Porque é um meio. Meio é o quadrado. Então, a raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, ó. Então, galera, façam um favor, tá? A prof fez aquela revisão, não foi por acaso que eu fiz aquela revisão ali, porque eu sei que todo mundo xinga a função exponencial, todo mundo xinga os logaritmos. Alguém já deve ter botado no ouvido de vocês lá que logaritmo é horrível, né? Por quê? Porque não sabe propriedades da potência, porque não sabe resolver continhas com expoentes. Então, por favor, né? Vejam as minhas revisões, tá? Tem no livro didático uma revisão. Eu dei exercícios do livro didático como revisão. Então, façam, tá, pessoal? Quem não sabe, faz. Vai lá e reolha. E na página 161, questão 30, 31, 34 e 35. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vou postar para vocês as correções. Tá bem? Mais alguma perguntinha para nós na aula de hoje? Não? Tá todo mundo de boa na lagoa? Tudo certo? Obrigada, Matheus ali. Qual o livro é o do Dante? Não botei ali, bem lembrado. Exercícios. Livro Dante. Obrigada, Duda. Tá? Então tá, galera, um beijo para vocês. É isso então. É fazer o gráfico, fazer cálculo com potência, tá? Valeu, Davi. Então, beijo, beijo, Gabriela. Mayra pode parar de gravar, a prof vai parar de gravar também. Agradeço a Mayra ter gravado a nossa aula, né? A gentileza de ter feito isso. A prof vai parar a gravação aqui também.